Gratidão também ao ano que está a se findar, pelas experiências pelas quais passamos, todas elas nos levam e nos levarão sempre à nossa proposta de evolução espiritual. Com os nossos cumprimentos aos que nos assistem, os que aqui se encontram e também pelas redes sociais. E a nossa proposta hoje é discorrer sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo está falando exatamente: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está falando sobre ressurreição e reencarnação. E uma conversa específica que houve entre uma autoridade judaica, Nicodemos, que era um fariseu, um doutor da lei, quando ele conversa com Jesus, e Jesus diz a ele que era necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Ele não entende a colocação de Jesus, e Jesus diz a ele: mas o senhor, que é doutor da lei, não compreende que tem que nascer de novo? Essa proposta de ressurreição, reencarnação, sempre existiu nos povos politeístas, eles sempre entenderam isso. E se nós palmilharmos o Evangelho, a Bíblia, o Velho Testamento, nós vamos ver também em muitos momentos referência à reencarnação. A palavra reencarnação é trazida por Allan Kardec. Ele criou muitos conceitos, muitas palavras foram criadas por ele. A exemplo de perispírito, ele faz uma diferença entre alma e espírito. Ele cria também a palavra médium, mas isso não quer dizer que ele estivesse criando essas situações. Ele estava tão somente dando uma denominação mais correta para que pudéssemos entender melhor todas as situações trazidas pela codificação da doutrina espírita, que são 5 livros, a base de todo o contexto da doutrina espírita, que é trazido pelo Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, e também as revistas de Paris, e o livro que se chama Obras Póstumas, que é exatamente o Diário do Codificador, que é um livro muito interessante, porque a gente vai aprendendo, quando estamos lendo Obras Póstumas, quais eram as situações, as dúvidas, as inquirições que ele estava fazendo naqueles momentos em que ele estava trazendo a codificação da doutrina espírita. O primeiro livro de Kardec é exatamente o Livro dos Espíritos, e esse livro é dividido em 4 livros. No segundo livro, que ele está falando sobre os espíritos, no capítulo 2º, ele vai dizer sobre a encarnação dos espíritos. E ele diz, na questão 132, o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas e as suas respectivas respostas. Na verdade, tem mais de 1019, porque tem pergunta que é subdividida a questão A, ou às vezes até a questão B, mas vamos ficar nas 1019 perguntas. E nessa 132, ele vai dizer assim: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Ele está perguntando para os imortais, para aquela pleiade de espíritos que trouxeram a codificação sob a supervisão do Espírito Verdade. E os espíritos respondem a ele assim: Deus, olha a primeira palavra que os espíritos utilizam, exatamente Deus, lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Então, aqui nós já estamos com alguns conceitos que precisamos observar. O primeiro deles é que ele está se dirigindo, nos orientando, que é Deus que nos dá a oportunidade da reencarnação. E qual o objetivo dessa encarnação? Levar o ser humano à perfeição. Para uns, é uma expiação. Para outros, uma missão. Aí a gente vai entender qual a diferença entre expiação, prova e missão.
Expiação é aquela situação que nós nos comprometemos em vidas anteriores e aí a gente vem para pagar a conta, para expiar, para consertar o equívoco praticado em vidas anteriores, e aí vem a oportunidade bendita da reencarnação. Por isso que qualquer que seja a dificuldade, a aflição que estejamos passando, é o momento de agradecer a Deus, naquele axioma, em tudo dai graças, trazido pelo apóstolo Paulo. Mas nós vamos ver também que existem encarnações de provas. É aquela encarnação que a pessoa já está com um grau de evolução maior e ela diz assim: eu quero passar por esta prova. A prova da humildade, a prova da pobreza, a prova da enfermidade, a prova do sentimento de amor. Contou-nos um companheiro nosso que uma vez ele estava caminhando com Chico numa determinada cidade e do outro lado existia um senhor muito humilde, fazendo um serviço também muito humilde. Eles de um lado da calçada e o Chico da outra. O Chico de um lado e esse senhor da outra. E aí o Chico diz a ele: dá licença, eu vou cumprimentar o fulano que está do outro lado da rua, porque ele está passando pela prova da humildade. Ele pediu essa prova, uma prova difícil, para evoluir com mais rapidez. Existem provas difíceis, por exemplo, a prova da riqueza, porque a gente sempre acha que se for rico está tudo resolvido. É um ledo engano nosso. Quantas e quantas pessoas passam por tantas aflições, embora tendo as condições monetárias, de poder, de destaque social, e aí a gente vê em muitas e muitas situações. Nos casos assim, Kardec também perguntou aos espíritos por que existem algumas pessoas que têm assim, uma falta de apreciação, uma falta de interesse pela vida, aquelas pessoas que estão sempre apáticas. Ele pergunta aos espíritos e os espíritos responderam a ele assim: essa apatia pela vida deve-se ao ócio, portanto, à preguiça, à indolência. Está escrito na obra da codificação. Joana de Ângeles, por Divaldo, ela também tem um livro que se chama Conflitos Existenciais. E nesse livro ela começa dizendo que o primeiro conflito que nós temos, que o ser humano tem, é exatamente o da indolência, o da preguiça. E se pararmos para observar, existem aquelas pessoas que têm uma indisposição para qualquer coisa. Trabalho material, trabalho intelectual, trabalho evolucional, não tem interesse absolutamente por nada. E essas pessoas acabam não tendo apreço pela vida. Daí a importância de nos esforçarmos para sermos cada vez mais ativos, mais úteis a nós mesmos, mais úteis à sociedade, à família, à casa espírita, porque quem cuida da casa espírita, quem cuida da divulgação da doutrina espírita são os espíritas. Daí a casa espírita e o movimento espírita precisa de muitos corações dedicados à casa e à causa da doutrina espírita. Mas os espíritos continuam dizendo a Kardec: é o ócio, a falta de fé, e quando nós não acreditamos, nós não temos a esperança. E Emmanuel diz que a esperança é a luz do cristão. Quando a gente tem esperança, e a esperança é necessário que ela seja ativa. O que é uma esperança ativa? Eu tenho certeza que vou atingir um grau de evolução, vou me tornar anjo. Mas se eu ficar sentado na cadeira sem fazer nada, eu vou ter muitas e muitas encarnações nessa situação de ócio, sem evoluir. Daí a esperança ativa é aquela que vai nos impulsionar para frente, tanto nos aspectos de ordem material, quanto intelectual, quanto espiritual.
Mas os espíritos ainda acrescentam o ócio, a ausência de fé, a saciedade. Sabe aquela pessoa que imagina assim, quero comprar isso, ela compra, quero ter aquilo, ela tem? Então, ela se torna também uma pessoa apática, porque não há necessidade de lutar para adquirir as coisas, tanto no aspecto material, mas também nos aspectos existenciais, porque ela, quando não tem fé e ela não tem a disposição para o trabalho, por isso é que está escrito lá no túmulo do codificador, lá em Paris, uma frase em francês que a gente traduz, que está dizendo assim: nascer, morrer, renascer às vezes, evoluir sempre. A proposta é essa, de evoluirmos todos nós até atingirmos a angelitude. Essa evolução nós só vamos conseguir através, ou sobretudo, através das reencarnações. Por isso existe a reencarnação de expiação, a reencarnação de prova, aquela que eu estou determinada a crescer mais um pouco, e peço às vezes provas difíceis, como foi esse senhor que estava do outro lado da rua, que o Chico atravessou, e disse que ele estava passando pela prova da humildade. Tinha sido uma grande autoridade em vida anterior, e estava ali num trabalho muito humilde, muito singelo, passando por necessidades, sapatos, roupas rotas, num processo diríamos, muito humilhante, com muita falta de dignidade humana, e o Chico diz, é a prova da humildade pela qual ele está passando. E existem as reencarnações missionárias. E aí, reencarnação missionária, a gente conta nos dedos quais são elas. Podemos citar Francisco Cândido, professor Eurípides, Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Gandhi. Esses são espíritos missionários, próprio codificador, Allan Kardec, Jesus, o nosso guia e modelo, que encarnou tão somente uma vez na Terra, porque quando da preparação do planeta para a criação do planeta, Jesus já era espírito puro. Portanto, são poucos aqueles que têm o trabalho missionário. E a grande maioria prova, e quase todos nós, expiação. Quem nos fala muito sobre as reencarnações de expiação? André Luiz, porque é muito importante que conheçamos a obra de André Luiz, porque ela nos dá um parâmetro muito importante com relação à vida no plano espiritual. Muitas vezes a gente tem noções, mas são noções mais vagas, e quando nós adentramos na obra Nosso Lar e, na sequência, Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, até chegarmos no último livro dessa coleção, que se chama E a Vida Continua, ele vai nos falar sobre muitas e muitas situações do plano espiritual, e dentre essas também os procedimentos reencarnatórios. No livro Missionários da Luz, ele vai narrar a reencarnação do Segismundo, que é muito interessante que observemos, capítulo 13 desse livro, o terceiro livro da obra de André Luiz, a reencarnação de Segismundo, a preparação dos espíritos mentores para que aquele espírito que tinha um compromisso existencial com a família e a família com ele, quer dizer, os pais, e ele era um triângulo amoroso que havia tido em encarnação anterior, e aí então vem nessa encarnação os espíritos preparando para que todos juntos pudessem, através do sentimento de amor, ressarcir, quer dizer, pagar aquela conta. Mas André Luiz ainda continua nos trazendo informações, orientações a respeito do plano espiritual, e nós destacamos a reencarnação do Adelino Correia, porque o Adelino Correia, ele era, naquela encarnação em que foi visitado por André Luiz e os mentores que estavam com ele, era um dirigente de casa espírita. E a gente sempre imagina assim, espírita, deve ter muito espírito bom perto, e tem mesmo, graças a Deus, e todos nós temos, porque cada um de nós tem um anjo que nos abençoa, nos protege, e aquelas pessoas que se dispõem a realizar o trabalho do bem, o trabalho da caridade,
ela angaria a simpatia dos espíritos mentores. Daí, então, existe realmente um amparo espiritual. Mas esse amparo espiritual vai nos dar forças para vencer as aflições e não para eliminá-las, porque quando nós passamos por aflições, por experiências, é para o nosso processo de evolução espiritual nessa proposta da expiação. Por isso é que a gente aprende também com a doutrina espírita que a enfermidade, a aflição, a dificuldade é a cura. Isso não quer dizer que a gente vai ficar feliz, nossa, mas eu estou doente, eu estou feliz demais de estar doente. Não, a gente tem a compreensão e nós nos consolamos porque sabemos que a misericórdia de Deus nos alcança e que nada nos acontece por acaso. Todas as experiências pelas quais passamos, bem vividas, é no processo visando o nosso aprimoramento espiritual. E André Luiz, então, chega a essa casa espírita, onde estava o Adelino, dirigente da casa espírita, e o André, logo percebe que existiam muitas manchas vermelhas por todo o corpo do Adelino. E essas manchas tinham pústulas, coçava, tinha mau cheiro, era uma coisa muito desagradável de se ver. Agora imaginemos a pessoa que estava passando por aquela experiência, por aquela dificuldade. Mas ele muito acessível, muito tratável, muito atencioso, e o André Luiz também percebeu que existiam espíritos que atenuavam aquelas aflições dele. Passavam, imaginamos, a água fluidificada, através do passe, quer dizer, se ele não tivesse na casa espírita, a situação dele seria mais agravada. Atendeu algumas pessoas ali, eles observaram a casa espírita, toda ela cercada por cercas magnéticas, porque os amigos espirituais têm esse cuidado, tanto nas colônias espirituais, quanto nas casas espíritas bem dirigidas, para que nada ocorra que não esteja dentro da programação da espiritualidade amiga. É a segurança para os frequentadores, é a segurança para os médiuns, para os trabalhadores da casa espírita, e não poderia ser diferente. Nas colônias espirituais também existem esses amparos, essas seguranças. Nós é que, pela nossa invigilância, às vezes nós abrimos brechas no nosso pensamento e na nossa mente, e aí atraímos espíritos, às vezes equivocados, que simpatizam com os nossos pensamentos, porque nós vamos aprender também na questão 459 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta a ele se os espíritos influenciavam na nossa vida. E a resposta deles, dos espíritos mentores, é assim: influenciam muito mais do que imaginais. De ordinário, com frequência, são eles que vos dirigem. Isso não quer dizer que a gente vai falar assim, nossa, mas eu fiz isso errado, mas foram os espíritos que me orientaram. Não tem essa desculpa, porque todos nós fomos criados simples, ignorantes, no sentido de nada sabermos, dotados de inteligência e livre-arbítrio. Então, as nossas ações, nós somos responsáveis por elas. Certo é que o Adelino saiu para casa, voltou para casa, e os espíritos também foram, André Luiz também foi. Chegando lá, quem abriu a porta foi a mãe dele. Ele entrou e os espíritos também entraram. E André Luiz percebeu que existiam 3 crianças. Dormindo, já era noite, as 3 crianças estavam lá. E aí ele pergunta, não tem uma mãe? E aí eles respondem assim, não, nesse momento a mãe não está aqui. A resposta de uma sutileza, assim, de uma sabedoria. Não tem uma mãe para aquelas 3 crianças? E os espíritos respondem, nesse momento a mãe não está aqui. E aí foram desvendar essa situação para chegar àquelas manchas, aquelas pústulas que estavam no corpo do Adelino. E o mentor diz ao André Luiz assim, vamos voltar a uma encarnação? Voltaram, na tela mental daqueles que lá estavam. Encarnação anterior, o Adelino é filho de um grande proprietário de terra, um homem muito, muito rico, solteiro, mas que sempre, no período da escravatura, que foi um momento negro na história da humanidade, na história do Brasil,
E ele sempre, esse senhor, dono dessas terras, dessa fazenda, sempre abusando das escravas. E dentre essas escravas, existia uma escrava que ele se enamorou, se apaixonou por ela, o dono da fazenda. E ali nasceu essa criança, que vamos continuar chamando de Adelino, para ficar mais fácil o entendimento. As demais crianças, que por acaso foram geradas através desse senhor com as demais escravas, foram vendidos, foram entregues para os porcos, enfim, ele não deu seguimento na paternidade dele. Mas, como ele era muito apaixonado por essa escrava, ele deu ao Adelino toda a educação, uma esmerada educação. O menino estudou nas melhores escolas, e quando foi num determinado momento, ele disse que também aquele patrimônio seria do Adelino. Mas, olha o mas sempre acontecendo nas nossas vidas, uma adversidade. Mas esse senhor, dono dos escravos, dono da fazenda, a mãe do menino desencarnou logo depois do parto, ele acaba se envolvendo e casando com uma jovem, muito mais jovem do que ele. O Adelino também, rapazinho. Aí nós já vimos a confusão armada. Vai a madrasta para casa, com o marido já com mais idade, e um rapaz. E daí a pouco eles se apaixonam. O enteado, a madrasta, como é que poderia resolver aquela questão? E ele achou que a maneira mais fácil seria eliminar o pai, porque eliminando o pai, a madrasta se consorciaria com ele, ele ficaria dono da fazenda, estava tudo resolvido. Só que ele esqueceu que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Quem disse isso também foram os espíritos Allan Kardec. E se ele bem pensou, melhor ele fez. Ele conseguiu, com 2 peões da fazenda, simular um acidente. Colocaram bastante betume, óleo, gasolina, não sei nem se nessa época existia gasolina, mas materiais inflamantes, e ali eles organizaram de uma maneira tal que a hora que o pai adentrasse ao quarto para dormir, claro que a madrasta não estaria naquele quarto, esse quarto ia pegar fogo e ele ia morrer num acidente. E assim foi feito. Os 2 peões, ele armaram toda essa situação, e o pai desencarnou num desespero enorme, mas ele perdeu só o corpo, porque o espírito é eterno. Por isso é que nós aprendemos também com Allan Kardec que nós somos seres físicos, mortais, habitando um espírito. Ou, aliás, ao contrário, somos seres imortais habitando um corpo físico. E aí, chega no plano espiritual, quando ele desvenda toda essa trama, ele começa um processo de obsessão face à madrasta e, sobretudo, ao filho. E o certo é que aquela fortuna, aquele momento que eles imaginavam que seria de grande alegria, acabou sendo tudo dissipado, fazenda, felicidade, ilusões, alegrias, retornam ao plano espiritual. E aí vem a misericórdia divina para aquela família, para aqueles seres todos endividados entre si, ressarcirem a dívida. Combinam lá no plano espiritual, assim como nós também combinamos, fulano vai ser meu filho, vou frequentar a irradiação espírita, vou ser trabalhador da doutrina espírita. Portanto, a hora que a gente chega aqui, a gente não pode dizer assim, não, eu não quero, porque foi combinado. E tem um ditado dos antigos que diz assim, que o combinado não é caro, então a gente combinou lá no plano espiritual. E combinaram que eles viriam todos, claro que o Adelino viria com aquela pele toda purulenta, porque ele havia levado o pai a um desencarne por material incandescente, por fogo. Mas e essas crianças? Tinham 3 crianças dormindo. E aí a primeira criança, uma menina loira, muito linda, filha dele com a esposa que já não estava lá mais,
tinha ido embora. E essa menina foi identificada naquele momento como a madrasta. Lá estava reencarnada, filha legítima do Adelino. Mas existiam 2 meninos também. Esses 2 meninos eram os 2 funcionários, trabalhadores da fazenda, que haviam participado daquele crime. Família com muita dificuldade financeira, família muito pobre, lutando com todas as forças para a subsistência. E aí o André Luiz pergunta, e o pai? Onde é que está o pai? E os amigos espirituais respondem a ele assim, vamos aguardar, daqui a pouco você vai ter notícias do pai. Já era madrugada e sabemos que os espíritos trabalham muito à noite e nós, durante o nosso período de sono físico, também estamos envolvidos no processo da emancipação da alma, estamos envolvidos nas questões existenciais. Aqueles que gostam das coisas equivocadas, claro que eles vão se reunir com os espíritos equivocados. Aqueles que gostam da caridade, do amor, do sentimento da fraternidade, eles vão se reunir também com as falanges que trabalham nesse sentido, porque é a atração, a simpatia de uns para com os outros. O certo é que, durante o período do sono físico, nós somos orientados também pela espiritualidade, daí que muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu sonhei que ia acontecer isso, e daí a pouquinho as coisas acontecem. É porque a gente já tinha sido avisado, e muitos que aqui estão poderão dizer, nossa, aconteceu isso comigo, sonhei com fulano, daí a pouquinho fulano apareceu, ou desencarnou, ou aconteceu alguma situação. Então, Adelino, durante o período do sono físico dele naquela noite, os espíritos ali próximos, ele é orientado que o pai estaria reencarnando para exatamente ele agregar àquela família que já estava sem a mãe no processo da evolução espiritual. Não havia, até aquele momento, a figura desse espírito. E ele volta para o corpo físico dele, no espírito, volta para o corpo, e daí a pouco ele escuta um choro de bebê na porta da rua. E o detalhe interessante é que André Luiz diz assim, que os espíritos mentores que levaram aquela criança até aquela casa estavam lá vigiando o menino para que nada acontecesse até que o Adelino chegasse. Claro que em outras palavras muito mais elaboradas, muito mais bonitas, mas em síntese é isso que o André Luiz está nos contando. E ele escuta o choro, abre a porta e já sai gritando, meu filho. Então, naquele momento, estavam reunidos todos que naquele drama, naquela situação equivocada de vidas anteriores, estavam prontos para começar uma nova jornada reencarnatória. Nós vamos ver também em outros momentos, e sobretudo no livro Ação e Reação, André Luiz, porque essa história é trazida por esse livro, Ação e Reação, mas existe também a história da Poliana, nesse mesmo livro, que a gente sugere que leiam a obra Ação e Reação. Muitas outras histórias são trazidas nesse livro, a exemplo também da família do Antônio Olímpio, que em um determinado momento equivocou-se bastante, favoreceu que os irmãos afogassem, e daí a pouco eles começam o processo, a espiritualidade amiga, começa um processo de reunir todos aqueles que haviam se equivocado numa encarnação, para juntos começarem a ressarcir os débitos. Esta é a beleza da doutrina espírita, que nos dá o consolo e nos dá a esperança, porque por maiores que sejam as aflições que estejamos passando, nós sabemos que elas fazem parte de uma programação espiritual, que estamos num mundo de expiação e provas, vamos ficar nele muitos e muitos milênios ainda, lamento dizer, mas o mundo regenerado será um mundo onde não haja mais egoísmo, orgulho, vaidade, outros sentimentos inferiores. Tanto que Emmanuel,
no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma única mensagem na codificação, que é o capítulo 11, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai falar sobre o egoísmo. E ele fala que é chaga da humanidade. O egoísmo, chaga da humanidade. Portanto, as aflições pelas quais nós passamos estão todas elas ligadas ao nosso egoísmo. Tanto que o Adelino, se ele tivesse aceitado a situação da vida que lhe era imposta, respeitado o consórcio do pai com a madrasta, e ela também, o consorciado respeitado o consórcio dela com o marido, essas aflições não teriam acontecido. Aconteceram pela misericórdia divina, como a gente viu nessa questão 132 do Livro dos Espíritos, que as reencarnações nos favorecem o processo da evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe a todos, nos conceda muita paz, e um ano de 2023 de muitas alegrias, de muitas bênçãos, de muitas experiências renovadoras. Que a graça de Deus nos alcance a todos e a nossa gratidão por esse momento.